Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui em mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. E hoje temos a alegria de receber um grande amigo, Reinaldo Monteiro, presidente da Associação das Guardas Municipais do Brasil, uma associação nacional, diretamente de Barueri, carreira como guarda municipal lá do município, tem uma larga experiência em segurança pública e hoje vai nos dar a oportunidade de debater esse assunto tão importante para a nossa sociedade. Reinaldo, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Cristiano, eu que agradeço essa oportunidade que você está nos dando, a TV Mais Brasil está nos dando, de falar sobre guardas municipais e não somente sobre guardas municipais, mas sobre segurança pública, que o interesse da sociedade é sempre estar protegida, né? Então, sempre à disposição. Muito bem, presidente. É isso aí. Nos dias de hoje, a gente tem acompanhado em todo o Brasil, né? Você vê tantos programas voltados para a questão de matérias, né? De casos muito tristes, né? E você vê o quanto que esses canais, esses programas, hoje no Brasil é incrível, né? 2, 3, 4 programas que direto ali. Então, o desafio da questão da segurança pública, de manter uma sociedade com esperança de ter uma segurança, de poder... Porque o que acontece? Na verdade, se não existir segurança, presidente, não tem como atrair um investidor, atrair um empresário, para gerar emprego, para gerar desenvolvimento. O fator saúde, ele é muito importante para nós enquanto seres humanos. Mas hoje, eu acho que uma das pautas mais importantes dentro de uma gestão pública é a segurança. E o que agora está acontecendo, uma novidade não, mas é uma tendência, né? O papel das guardas municipais em dando resposta concreta na área de prevenção, de combate ao crime, de abordagem, de cuidar ali da escola, de cuidar ali do bairro. As guardas municipais têm feito um trabalho de excelência, um trabalho maravilhoso, ajudando, contribuindo muito com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, muitas apreensões, muito esforço no combate ao crime. Eu gostaria que você fizesse uma síntese, eu estou acabando de fazer uma explanação macro, geral, mas essa é a realidade hoje no Brasil, tanto que muitos prefeitos, muitas cidades, eles clamam, né, de ter a guarda municipal. Então, hoje vamos ter a oportunidade de poder entender essa sistemática da organização, da parte de legalidade, da experiência de quem já vive isso há muito tempo. Presidente, eu gostaria que você falasse então um pouquinho desse contexto que eu coloquei agora. Olha, você fez aí uma contextualização muito boa, viu, Cristiano? E a gente fica muito feliz, né, de estar presenciando a evolução dos municípios na área da segurança pública. Eu estou há 21 anos na Guarda Civil Municipal de Barueri, né, uma guarda muito boa, um município que investiu muito em segurança pública. Aqui em Jundiaí também, né, a gente tem exemplo aí, a Guarda Municipal de Jundiaí é uma excelente guarda municipal, e os municípios que investiram em segurança pública, eles não se arrependeram. Porque a segurança pública ela não pode ser vista apenas do ponto de vista de responsabilidade e dever do Estado membro. Então a gente vem debatendo muito essa questão, porque a segurança pública é o que garante, como o senhor disse aqui, a qualidade de vida do cidadão. Então, para a saúde funcionar bem, para a educação funcionar bem, para o comércio funcionar bem, o turismo funcionar bem, a gente precisa ter segurança. E o município, ou os municípios, não podem simplesmente aguardarem que os governadores façam, né, a segurança local. Então a gente bate muito nessa tecla de que a segurança pública básica, a gente vem defendendo esse tema em Brasília, segurança pública básica, como um direito social de todo cidadão. Ou seja, o município ele sempre vai trabalhar naquilo que é a atenção primária, seja na saúde, seja na educação, na assistência social e também na segurança pública. E aí, né, vem os questionamentos, Cristiano. Mas o que é isso, Reinaldo, segurança pública básica? Na verdade, os municípios, Cristiano, hoje nós temos em média 1.300 municípios com guardas municipais em todo o país. E os municípios que atuam de fato na segurança pública com as suas guardas municipais, eles já fazem a segurança pública básica, né? Que é a segurança do cidadão, o dia a dia da cidade. Então você pode atender não só os chamados, mas fazer o patrulhamento preventivo.
Então você vai atuar perturbação do sossego, fiscalização de bares, horário de funcionamento de bares e similares, a proteção da área comercial do seu município, né? Você pode atuar no atendimento de sinistros de trânsito, você pode atuar também para coibir práticas, por exemplo, de linha com cerol. Então tem município por aí, igual Barueri, tem uma legislação específica para coibir essa prática. Mas por que, Reinaldo? Porque tem pessoas que utilizam linha chilena, linha com cerol, e essas linhas caem no meio da avenida e cortam o pescoço das pessoas. Então também é prevenção, porque se eu não tenho prevenção, eu vou ter problema lá na saúde. Um motoqueiro que perde o pescoço vai, além de perder a vida, vai parar no Sistema Único de Seguro de Saúde. Então são várias ações que a partir da segurança você evita problema em várias outras áreas. Então a gente vem trabalhando muito essa questão e eu acho que agora é o momento dos municípios, de fato, com a PEC da segurança pública, com essa nova visão e com essa pressão da sociedade, né, esse clamor da sociedade por mais segurança. Eu acredito que agora os municípios estão de fato abrindo os olhos para o seu papel constitucional na segurança pública. Muito bem, presidente. A gente sabe também que, na verdade, a segurança, ela está, o papel da legislação, ela compete mais aos estados, né? Embora agora a União ela tenha feito algumas intervenções, ela está propondo uma PEC da segurança, e até o próprio ministro Lewandowski ele já falou em possibilidades de reavaliar o papel das polícias, né? Embora o contingente para nível de Brasil ainda é pequeno, mas já no caso da Polícia Rodoviária Federal já tem uma estrutura um pouco melhor, e ele quer ampliar alguma assistência na parte de não só de rodovias, mas de ferrovias, parte portuária e tudo mais. E voltando um pouco à questão do município. O cidadão mora no município, vive no município, gera riqueza no município, e é ali o que acontece, é onde ele vive. E às vezes essa estrutura, embora compete ao Estado, mas o Estado não tem estrutura para atender praticamente toda a sua dimensão territorial. E depois tem outras situações, porque na verdade hoje a Polícia Militar, ela tem não só a questão da Polícia Militar ofensiva, de prevenção, de atuação, mas ela tem guarda florestal, ela tem bombeiro, ela tem o rodoviário, quer dizer, todo o contingente ele é dividido, né? Sim. Então, imagina, um estado em São Paulo, 645 municípios, uma malha rodoviária enorme, municípios gigantescos. Hoje nós temos metrópoles, se você pegar a região de Ribeirão Preto, Araçatuba, São José dos Campos, própria Jundiaí, Barueri, são cidades que cresceram muito, concentra assim, uma população muito significativa. E aí o que acontece? Um projeto da Guarda Municipal que lá atrás era para cuidar de prédios públicos, para dar o suporte ali para o patrimônio do município, né? Enfim, era uma coisa mais restrita, acabou avançando e acabou agora hoje tendo um papel fundamental. Diga de passagem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem defendido aí, já consolidar a Guarda Municipal como polícia municipal. Sim. E isso, eu acho que essa tendência vai acabar acontecendo, porque, como você acabou de falar, existe aí uma agenda, uma necessidade ampla e enorme de poder ocupar esses espaços, né, dentro dos municípios. Mas a minha preocupação, presidente, e eu acho importante você nos orientar e nos dar aí uma orientação no caminho de como que os municípios menores, porque a maior parte dos nossos municípios são municípios pequenos, abaixo de 50 mil, e muitas vezes não tem orçamento para a viabilidade de uma guarda, de criar uma guarda, mesmo seja um efetivo menor, mas a gente percebe que os municípios ainda não têm essa questão, não é que não tem, mas falta ali um impulso, uma ajuda, se tivesse ali uma contrapartida por parte do Estado para dar viabilidade nesse projeto. Existe alguma coisa a nível de governo de Estado, governo federal, e incentivo à formação das guardas municipais nos municípios, para os municípios? Bom, vamos lá. Primeiro, Cristiano, antes de responder a sua pergunta de forma objetiva, eu vou trazer aqui uma informação para a gente refletir, né, para a sociedade refletir em relação ao Pacto Federativo, no que diz respeito à segurança pública. E aí, né, a gente costuma dizer, Cristiano, que mentiram para a sociedade desde 1988, quando disseram para a sociedade
que os municípios não têm o dever na segurança pública. Mas como assim, Reinaldo? Vou trazer aqui o que diz a Constituição sobre competências dos entes federados. Então, nós vivemos numa federação. As competências estão previstas lá nos artigos 21, 22, 23, 24, 25 até o 30. Competência dos entes federados. Sabe uma situação curiosa, Cristiano, que não tem na competência dos Estados-membros? No artigo 25, não tem competência material na segurança pública. Como assim, Reinaldo? O Estado não tem essa previsão na Constituição Federal de Segurança Pública? Não tem. Mas e o artigo 144? Não, o artigo 144, ele trata de órgãos de segurança pública, mas a competência do ente federado não está prevista a segurança pública para os Estados-membros. Então, como que funciona? Na verdade, até hoje, não está especificado nos artigos da Constituição Federal que trata das competências. Então, o que a gente tem que analisar com calma? A União é sempre competências gerais. Os municípios, competências locais, sempre de interesse local, seja para legislar, seja a competência material. Dentro do seu território. De executar, isso. Então, interesse local. E o Estado-membro, Reinaldo? Os Estados-membros, sempre competência residual. O que não for competência da União e o que não for competência local dos municípios é o Estado. Então, o Estado-membro, Estado de São Paulo, por exemplo, sempre vai atuar de forma macro, de forma regionalizada. E aí, quando a gente vai lá no artigo 30, que trata das competências dos municípios, nós temos ali o inciso 5º do artigo 30. É muito importante e poucas pessoas discutem isso, Cristiano. O município, olha só que interessante, ele é competente para organizar e prestar diretamente serviços públicos de interesse local. Aí vem a grande pergunta: segurança pública é interesse local? Aí cada um, avalia. Se eu entender que segurança pública não é interesse local, então não é competência do município. E diga de passagem, falei agora há pouco, nas pesquisas de opinião pública, segurança pública ou era a primeira colocada ou segunda colocada. Exatamente. Então, assim, é para a gente refletir, a sociedade refletir, as autoridades refletirem, os prefeitos, gestores. Segurança pública é interesse local? Se a resposta é sim, então é competência do município organizar e prestar diretamente esse serviço público para a sociedade. E aí o colega vai falar: Reinaldo, mas no âmbito da segurança, qual seria o papel do município? No âmbito da segurança, porque tem as polícias militares, tem as polícias civis. Então vamos lá. Aí a gente vai lá no artigo 144. O artigo 144 fala dos órgãos de segurança pública. Quais são os órgãos de segurança pública que os municípios podem criar e podem organizar no seu território? Guardas municipais. Esse é o órgão previsto na segurança pública para o município. E qual é a atribuição desse órgão? Também a Constituição já traz. Artigo 144, parágrafo 8º. O município pode constituir guarda municipal para proteção de seus bens, serviços e instalações. Cristiano, uma grande mentira que contaram para a população. Nunca foi só patrimônio. A Constituição sempre tratou de bens, serviços e instalações. Quando a gente fala de bens, serviços e instalações dentro de um município, é muito mais amplo. É quase 100% do município. Sim. Porque quando eu falo de bens, ruas, praças, logradouros públicos, tudo são bens. A própria vida do cidadão é um bem que deve ser protegida. Aí vamos para serviços. Serviços de saúde, de educação, de assistência social, serviços que o município oferece. Precisa ser garantida a proteção das pessoas que utilizam esses serviços.
O serviço de transporte público dentro de uma cidade, seja concessão ou não, quem é que tem que garantir que esse transporte público municipal funcione corretamente e com segurança para a sociedade? É o próprio município. Mas isso não é opinião, é o que está na Constituição. As instalações do município também está lá previsto. Então você vê, é muito amplo. E tudo o que eu estou dizendo aqui, o colega fala assim, Reinaldo, mas a definição disso aí está onde? No artigo 99 do Código Civil. Se o colega tiver dúvida do que são bens, serviços, o que são instalações, o Código Civil traz a definição. E aí você vai ver que é muito amplo. Ou seja, o município, ele tem, além da competência do ente federado, em organizar e prestar diretamente serviços públicos de interesse local, a segurança pública é um serviço, ainda tem essa especificidade de atender os bens, serviços, instalações, a proteção. E aí, quando foi lá em 2014, Cristiano, veio o Estatuto Geral das Guardas. Porque ainda assim, né, o pessoal tinha dúvida, mas exatamente qual é a atribuição das guardas municipais? Em 2014 teve o Estatuto, que regulamentou e padronizou a atribuição das guardas em todo o país. E no Estatuto Geral das Guardas, a lei trouxe 18 competências específicas de atuação das guardas municipais. Isso é muito bacana, porque fica muito claro que o papel da guarda municipal não se sobrepõe ou não se confunde com o papel das polícias militares. Isso é importante. Então, quando alguém pergunta, Reinaldo, qual é o papel da guarda? O que a guarda tem que fazer? Leia o artigo 5º da Lei 13.022. São 18 competências. Todas as competências previstas na lei, você vai ver que não tem nenhum tipo de conflito com o papel da polícia militar. E uma das competências que eu destaco ali, muito importante, o inciso 3º do artigo 5º, é a proteção sistêmica. Olha só que interessante, proteção sistêmica da população que utiliza bens, serviços e instalações do município. Então, peraí, eu vou proteger os bens, serviços e instalações, e a lei também me garante, né, me dá o dever de proteger as pessoas dentro do município. Então, é muito amplo. E aí, lá em 2018, veio o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. E aí trouxe lá no artigo 9º os municípios como entes estratégicos de segurança pública. Olha só, o município é um ente estratégico. E as guardas municipais como órgãos operacionais. Então, a gente está em Constituição Federal, Estatuto Geral das Guardas Municipais e a Lei do SUSP para organizar. Então, a gente não pode mais, né, se furtar desse dever, dessa obrigação que o município tem para com a segurança do cidadão. Então, só para a gente contextualizar aqui, Cristiano, que a gente tem muita coisa para fazer. O município ele tem um dever muito importante na segurança pública e tem embasamento. E aí, na sua pergunta, como que o município pequeno, município que não tem recurso às vezes, pode implementar uma guarda municipal? Esse é o grande desafio dos municípios. Hoje nós temos aproximadamente 73% dos municípios com até 20 mil habitantes. É muita coisa, né? São 330 municípios apenas com mais de 100 mil habitantes. Você pega aí 5.568 municípios, né? Somente 330 tem mais de 100 mil habitantes. Todo o resto tem menos. Então, o desafio é muito grande, né, para os municípios. Porém, nós temos hoje o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é a Lei 13.756. E a maioria dos municípios não estão conseguindo ter acesso, porque a lei não prevê o repasse fundo a fundo, como existe na saúde e na educação. Então, os prefeitos precisam entender dessa necessidade para conversar com os seus deputados, para a gente conseguir, Cristiano, aprovar o mais rápido possível. Tem um projeto lá que está tramitando, que é o PL 259 na Câmara dos Deputados, também tem o PL 5905. São dois projetos de leis que
fazem a alteração, Regulamenta. altera a lei 13.756 do plano do Fundo Nacional de Segurança Pública para que os municípios possam receber o repasse diretamente no sistema fundo a fundo, independente de ter guarda municipal ou não. Para a segurança pública. Para a segurança pública, porque a partir do momento que o município pequeno, que está com pouco recurso, ele começa a receber, aí ele tem condição de implementar o seu órgão municipal de segurança. E começar a criar políticas públicas mais efetivas, né? Aí o senhor tocou no ponto central. Não é criar um órgão de segurança pública, uma guarda municipal, para copiar a polícia militar. Porque se for para copiar, não precisa ter. Eu preciso ter um órgão de segurança pública que preencha o espaço vazio no município. E qual o espaço vazio no município? As políticas de segurança pública de interesse local. Mas, Reinaldo, a polícia militar não faz? Não. Por que ela não vai atender uma política de segurança pública de interesse local? Porque o Estado, por força do Pacto Federativo, ele trabalha questões regionais. Então, o plano estadual de segurança pública do governador de São Paulo, por exemplo, ele não vai atender as peculiaridades da cidade de Barueri, da cidade de Jundiaí, da cidade de Osasco. Ele vai atender de forma regional. Quem vai ter que atender as questões locais de cada cidade é o Plano Municipal de Segurança Pública. E isso a previsão está no SUSP. Cada ente, Cristiano, se eu não estiver enganado, artigo 22. Cada ente federado, por força de lei do SUSP, tem que ter um plano de segurança. E que, na verdade, o desafio hoje, essa compreensão, essa informação que muitas vezes o prefeito não tem. Não tem. E ele não sabe nem como fazer isso, nem por onde começar. Então, a base de tudo é ter um plano de ação de segurança pública. Plano municipal. Essa é a inteligência. Essa é a agenda principal. Isso, e a inteligência do SUSP, que o SUSP determina. Que os municípios tenham planos municipais de segurança, que os estados tenham planos estaduais de segurança. E a União, um plano nacional. Porque aí você vai filtrando. O município trata dos seus problemas locais, o Estado das questões regionais e a União das questões macro. E aí você consegue delimitar a área de atuação de cada ente, de cada órgão, sem um interferir na competência do outro. Só que, infelizmente, por a gente ter um sistema muito reduzido nos municípios, questão técnica mesmo, é difícil os municípios terem ali, Cristiano, equipe, né, específica para desenvolver essas políticas no âmbito do município. A gente conversa muito com os prefeitos, não tem. Eu vou mais além ainda, presidente. Eu acho que é fundamental essa explanação da sua parte, mas hoje eu acho que está faltando mesmo é a busca de um entendimento, de um caminho. E eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, os municípios, com a nova lei de saneamento, deu por fim a questão dos lixões. Perfeito. Então, muitos municípios tiveram que contratar transbordo e pagar aterro sanitário. Hoje, pela a nova lei de saneamento, não pode mais operar essa questão de aterrar lixo. Hoje, Sim. o município tem que criar políticas de tratamento desse resíduo local e de uma forma partindo para reciclagem, adubo orgânico e assim por diante. Mas o que eu quero chegar? Os municípios se deparou com uma necessidade e tinha que pagar esse custo. Com o tempo, foi criado o quê? A taxa do lixo. Sim. Que muitas vezes é cobrado na cobrança de água. Os empresários, muitas vezes entendendo a necessidade de mais segurança, forçaram o município a fechar um convênio com a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Segurança de São Paulo, que é a questão daquele programa onde se paga atividade delegada. A atividade delegada, que se paga aquele profissional, aquele militar, nas horas de folga, ele pode dar um suporte ali dentro de uma escala, de um planejamento que for definido. E as empresas, elas entenderam que era importante esse investimento. E os municípios também entenderam que é importante esse investimento. Então, eu acho que, uma vez o município, né, tendo seu próprio CONTUR, que é o Conselho Municipal de Segurança,
tendo ali uma estrutura, uma diretoria dentro da prefeitura que possa desenvolver toda essa agenda. Eu acho que até a questão da busca do recurso tem várias formas, várias maneiras. Vou falar sobre isso. O que precisa, presidente, na verdade mesmo, é a boa vontade, não é isso? Boa vontade e, assim, começar a entender melhor esse sistema. Você tocou num ponto aqui fundamental. O município é pequeno e não tem dinheiro para segurança. É assim que a gente ouve. Só que, ao mesmo tempo que o município é pequeno e não tem dinheiro para segurança, Cristiano, o que está acontecendo em muitos municípios? Está contratando a atividade delegada. Que não é barata. Que não é barata. Aí o município está pagando, comprando a folga do policial militar, para o policial militar desenvolver o papel que deveria ser feito pela guarda municipal. Além de comprar a folga do policial militar, muitas prefeituras bancam Prolabore para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Muitas prefeituras bancam as delegacias com material, até com funcionário. As prefeituras, na grande maioria, bancam os bombeiros, com equipamento, com uma série de situações. E aí o que acontece? Eu não tenho dinheiro e estou bancando o Estado, que é muito mais rico do que eu, prefeitura. Que é o papel do Estado. E já é o papel dele. Então, tem orçamento para isso. Então vamos ter uma integração de fato? Vamos. Então a gente tem que inverter essa lógica. Primeiro, eu tenho uma preocupação com a saúde do profissional de segurança pública. Então quando eu compro a folga do policial militar, eu tiro ele da hora de lazer, eu tiro ele da hora de estudar, de fazer um curso, de se divertir com a família, para continuar trabalhando na segurança pública. Então eu vou aumentar a carga de estresse. Vou sobrecarregar ele. Então eu tenho essa preocupação. Que o que eu preciso? Fazer com que o governador não tenha uma ilusão de que o policial dele está ganhando bem. Ele tem que melhorar o salário do policial militar, policial civil, para que o policial civil possa se dedicar exclusivamente, nem fazer bico, viu? Nem fazer bico. Se dedicar exclusivamente à profissão na área de segurança pública. E o município pegar esse dinheiro e investir no seu órgão. Abrir novas frentes. Exatamente. Investir no seu órgão municipal de segurança pública. E aí sim, mas por quê? Porque a demanda do município não é a mesma demanda do Estado. Então, quando o município ele tem o seu próprio órgão de segurança pública, ele consegue fazer um planejamento local. Permanente. Permanente, exatamente. Quando ele depende da polícia militar ou das forças estaduais, nem sempre a força estadual vai conseguir atender toda a demanda do município, porque ela tem outros municípios para atender. E nenhum batalhão, companhia, pode dar exclusividade para o município A ou para o município B. E outra, presidente, tem uma outra ótica ainda. Como o senhor falou, o policiamento militar do Estado, ele é regionalizado. Uhum. Se surge uma necessidade numa determinada ocorrência, todo mundo é deslocado para atender aquela ocorrência. Quer dizer, você fica desguarnecido, você fica sem cobertura. Exato. Né? Existe aquela sensação que tem ali um policiamento, mas não tem esse policiamento. Eu fiz aí uma oportunidade, um questionamento até o secretário Derrite, e foi interessante porque o que acontece muitas vezes numa ocorrência? É que nem salvar vida, a saúde, a ambulância chegar. Sim. Se demorasse atendimento, já aconteceu o fato. Aquela pessoa, quando aciona 190, ela já está numa situação emergencial. Sim, perfeito. E muitas vezes, qual que é o meio de comunicação do cidadão com a polícia militar? Ele aciona 190. O que acontece hoje? Hoje os 90 mudou. Existe uma central que não tem nada, que não está na sua cidade, está lá em Campinas, está numa cidade referência. E aí esse atendente, às vezes ele está mais preocupado em saber quem está falando com ele do que atender a ocorrência. E foi isso que eu questionei com o secretário. Falei, secretário, não criticando 190. O serviço é ótimo, é o caminho. Mas ele poderia ter mais eficiência se fosse um jogo mais rápido. Sim. Porque está acontecendo um fato, está acontecendo uma situação emergencial. Aí o atendente ele quer saber aonde você mora, quem está falando e não sei o quê. Parte ali um questionário que naquele momento não é oportuno. Vai prejudicar
aquela situação. E você tendo aí, como o senhor acabou de falar, uma estrutura permanente, uma estrutura com planejamento, até a questão dos delinquentes fica mais complicada deles estar desenvolvendo algum tipo de situação, porque tem uma guarda permanente, presente. Sim. Não é isso, presidente? E uma coisa, você tocou no ponto aí interessantíssimo, o atendimento de emergência. Qual que é um diferencial das guardas, Cristiano? E os municípios, eles podem, né, aqueles que ainda não têm guardas municipais, podem pensar nisso. É o atendimento personalizado. Mas como assim, Reinaldo? Todo mundo quer ser bem atendido. Ah, mas 190 não atende bem? Atende. Mas é um atendimento geral. Não é uma coisa personalizada. Como assim personalizada? Eu vou dar um exemplo. Quando você liga 190, você está na cidade A, você cai na central, que é em outra cidade. O atendente lá não conhece a realidade da sua cidade. Então ele quer detalhes de tudo. É importante os detalhes. E a gente ganha tempo quando eu conheço a cidade. Então, aconteceu comigo. Eu estava no Central de Atendimento da Guarda Municipal de Barueri, na época, junto com o nosso radiooperador Júlio César, um excelente radiooperador. E nós recebemos uma ligação, Cristiano, de um roubo em andamento em uma padaria. E o cidadão desesperado, ele está vendo um roubo. Eu vou ficar perguntando o nome dele, endereço. Não, o atendente rapidamente... Onde que é, senhor? Ah, aqui na Rua Marabá. Desesperado. Rua Marabá, tudo bem, senhor, não sai da linha. Já imediatamente acionou. Avisamos as viaturas. Próxima. Imediatamente. Não tinha dados. O que eu tinha? Que era um roubo em andamento na Rua Marabá, numa padaria. Isso, presidente, é isso. Na hora, Júlio César chamou todas as viaturas, atenção, todas as viaturas da região tal. Roubo em andamento, padaria, Rua Marabá, colhendo maiores detalhes. Cautela no deslocamento. Os guardas municipais, os patrulheiros que estavam na rua, foram se deslocando até chegar novas informações. O atendente continuou com o solicitante na linha, mas já deu um retorno. Já estava chegando a polícia. Senhor, já mandei viatura, agora eu preciso que o senhor se acalme. Viatura está a caminho, vai me falando os detalhes. É um Voyage, é assim, são tantas pessoas e as viaturas estão indo. E o outro radiooperador está aqui, é um Voyage, são tantas pessoas. Já saiu da padaria, pegou sentido tal. O veículo dos meliantes não conseguiram nem sair da rua, não deu tempo. As viaturas fecharam, conseguiram prender os ladrões, recuperar e salvar as pessoas. Presidente, e outra, isso complementando o que o senhor está colocando. Uma vez implantando a guarda, você consegue montar ali na cidade um centro de operação, de monitoramento de câmaras. Integrado. Hoje a tecnologia está aí. Né? Quer dizer, hoje qual comerciante não quer ter uma câmera de monitoramento na sua rua? Qual o comércio que não quer? Qual a residência que não quer? E quantas empresas hoje, dentro desse mercado, hoje estão interessadas em entrar nos municípios para colocar sistema de monitoramento? E com uma guarda operando dentro de uma central, é tudo de bom, né? Eu acho que seria, no caso, aí, a segurança perfeita para o combate aí à questão da criminalidade. Olha só, você falou uma coisa interessantíssima, tecnologia. Inclusive, é uma das coisas que a gente defende, né, na reestruturação de uma guarda municipal ou na estruturação para aquelas que ainda não possuem a sua guarda municipal, que você tenha. São três pilares principiológicos. Captação de recursos. Então, o município tem que trabalhar com esse pilar, captar recursos para a segurança. Estruturação do seu órgão municipal de segurança como uma instituição garantidora de direitos do cidadão. E o terceiro pilar principiológico, que se divide em 3. Tecnologia, inteligência e contingente. Então, eu tenho que ter investimento em tecnologia, eu tenho que ter dentro da Guarda Municipal, não é investigação, mas um departamento de inteligência, porque eu preciso tratar as informações que eu recebo para poder direcionar o meu gestor para a melhor política pública ser empregada. E eu preciso de contingente, porque por mais que eu tenha tecnologia, eu preciso de pessoas, de ser humano operando essa tecnologia. É um número menor
de pessoas, mas eu preciso de pessoas. Então eu preciso ter contingente para operar. Se não adianta eu ter 1000 câmeras e meia dúzia de pessoas para operar 1000 câmeras. Porque a polícia militar não vai conseguir fazer isso para você. Não vai. Não vai fazer. E outra coisa, Exato. mesmo você implantando a muralha digital, que hoje é uma pauta Sim. que várias cidades estão querendo implantar, você vai ter que ter uma estrutura de uma central de monitoramento. E muitas vezes, quando você tem ali um profissional, um agente da segurança, que ele é trabalhado, ele é preparado para ter essa visão da segurança, não é mesmo de ter uma pessoa de TI, uma pessoa administrativa, uma pessoa, de repente você põe ali um estagiário, você põe ali uma pessoa que não tem ali uma qualificação específica para aquele assunto. E quando você tem a guarda, você consegue suprir, absolver melhor esses investimentos para que possa dar uma resposta com mais qualidade ao cidadão. Exatamente. E quando a gente trabalha essas questões dentro do município, Cristiano, o que acontece? E aí vem o grande detalhe que o governador Tarcísio tem que abrir os olhos, né? Quando o município investe em guarda municipal, essa é a melhor integração que você pode ter com o Estado, Cristiano. Melhor integração. É o município ter a sua própria guarda municipal, devidamente treinada, capacitada, com um plano municipal de segurança, com políticas públicas de segurança. Por quê? A partir do momento que o município está fazendo a prevenção, eu vou liberar a polícia militar, a força estadual, para de fato combater os crimes regionais. Roubar banco, tráfico de arma, tráfico de drogas, reforçar os batalhões especializados, Rota, BAEP, Polícia Rodoviária Estadual. Então, eu vou liberar a Força Estadual para o combate aos crimes de maior potencial ofensivo. Mas isso, presidente, eu acredito que isso já está acontecendo. O governador anunciou esses dias agora aí, já uma parceria com a Guarda Municipal da Metropolitana de São Paulo, já passando o Detran, passando para eles a parte de trânsito. Né? Então o governador já entendeu, já está enxergando isso e já está tomando algumas medidas. Eu acredito que esse estímulo para que os prefeitos possam buscar, de criar essa agenda de segurança, que também tem aqui de antemão o nosso apoio pela Frente Parlamentar em defesa dos municípios e agora futuramente pela Confederação Nacional das Câmaras. Eu quero aqui, já de antemão, já te convidar de se colocar à sua disposição, junto com a Associação Nacional das Guardas Municipais, para que a gente possa levar essa pauta a todos os municípios, seja pelos eventos, seja pela TV, seja pelas audiências e pelos fóruns de desenvolvimento que a gente vai estar criando também. Eu agradeço demais essa oportunidade, a gente levar essa pauta municipalista, porque a partir do momento que o governador entender essa pauta municipalista, o estado inteiro está sendo reforçado, né? Ele vai ser de fato um estado melhor na área da segurança pública. E olha que interessante, que a gente tem que pensar também, né? Então, quando a gente fala de guarda municipal de município, e a gente já comentou aqui a questão da dificuldade, tamanho do município, receita, só que o município, ele consegue ajudar o governador também na questão do efetivo de homens na rua. Mas como assim, Reinaldo? Se a questão de contratação de efetivo é municipal e eu vou ajudar o efetivo do governo do estado. Hoje nós temos aproximadamente 87 mil policiais militares. Só que aí também entra o bombeiro. Bombeiro não faz policiamento. Tem o pessoal administrativo. Tem o pessoal do administrativo. Então já reduzi, já não está todo mundo na rua aí. Aí eu tenho o pessoal que está na Assembleia Legislativa. Polícia Militar que faz a segurança da Assembleia Legislativa. Eu tenho policiais militares que fazem Tribunal de Contas. Tenho policiais militares, né, cedidos para outros órgãos, para o Judiciário. Eu tenho, por exemplo, policiais militares que estão alocados apenas no policiamento de trânsito. Só trânsito em São Paulo. Florestal. Então, assim, eu vou enxugando. O policiamento propriamente dito preventivo, ele se torna muito escasso. Quando a gente começar a pensar de forma mais assim, visionária, a gente vai avançar. Então, nós temos hoje no estado de São Paulo, Cristiano, 222 municípios com guardas municipais.
Olha que 30%. 222 municípios com guardas municipais. E nós temos um déficit de policiais militares de mais de 20 mil homens. E considerando esses que não estão atuando na rua, dá muito mais. Se a gente tiver um trabalho em conjunto, Estado e município, dividindo o peso na segurança pública e o município podendo receber a sua parcela de recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública, ou de repente o próprio Estado de São Paulo ter um fundo específico de apoio à segurança pública básica, os municípios eles poderão contratar mais guardas municipais. Cada um dentro da sua realidade. Então vamos colocar aqui 222 municípios e ao longo de 4 anos, um mandato do prefeito. Se cada município contratar em média 100 guardas municipais ao longo de 4 anos. Então tem município que vai contratar 2.000, tem município que vai contratar 500, outro vai contratar 200, o outro contrata 2, o outro contrata 3, de acordo com a sua realidade, a sua condição financeira. Só que em média 100 guardas em 4 anos. São mais de 20 mil homens na segurança pública em 4 anos. Atuando de uma forma localizada, preventiva, atendendo o cidadão na ponta, atendendo o empresário, o comerciante, melhorando o turismo da cidade. Sim. O que vai acontecer? O governador vai ter liberdade. Ele vai contratar policial, lógico que vai. Só que ele vai contratar menos e vai focar. De repente, quem sabe aí, dentro desse investimento, uma parte, como ele vai, não sei que ele vai, eu acredito agora com esse convênio que ele está fazendo do trânsito, por exemplo, com a Guarda Municipal de São Paulo, vai haver um repasse para a guarda, né? Quer dizer, o Estado passa a suprir uma parte do investimento. Exatamente. E aí ele vai também poder melhorar o quê? O salário do policial militar. Se ele melhora o salário do policial militar, o retorno também se torna... Então você vê, todos ganham. Então eu não vou, né, invadir competência do Estado, não vou invadir a atribuição de outros órgãos, mas eu vou dividir o peso da segurança pública entre os municípios, Estado e as outras forças de segurança. Olha que é uma coisa bacana, dá para fazer. Parabéns, eu acho que nós precisamos de pessoas que tragam soluções, que mostram saídas, para que a gente possa realmente melhorar os índices, melhorar a qualidade de atendimento da nossa população. Nossa população é uma população que paga muito imposto, contribuinte não aguenta mais de pagar imposto, e muitas vezes as políticas públicas não chegam na ponta, devido a uma série de burocracias, má gestão, infelizmente falta de planejamento. Mas agora, para a gente já caminhando já para o encerramento da nossa entrevista, presidente, eu gostaria que você falasse um pouco mais da associação, o trabalho da associação e quais são os resultados que a associação vê já esse tempo já de atuação em várias cidades do Brasil, os avanços. Vamos lá, a associação nasceu, na verdade, de uma dor dos guardas municipais no que diz respeito à defesa jurídica do profissional de segurança pública. Então, o guarda municipal, responder processo é inerente à função, não é trabalhar bem ou trabalhar mal. É natural, você se envolve numa ocorrência, tem um processo administrativo e você vai responder esse processo administrativo, daí tem que se defender. E o guarda municipal acabava tendo que pagar advogado, esse processo criminal, ocorrência, alguém reclama do profissional, ele tem que se defender. Então nós montamos a associação inicialmente, Cristiano, para defender o guarda juridicamente. Então o nosso associado tem um suporte jurídico amplo, desde uma simples sindicância até o tribunal do júri, se for o caso. Só que quando começou, né, a chegar as demandas e os associados começaram também a questionar, olha, Reinaldo, na minha cidade não está acontecendo isso, não está tendo o atendimento do plano de carreira da guarda. Então, espera aí, gente, a nossa associação ela não tem um viés sindicalista, é uma coisa mais voltada para a questão jurídica e a defesa institucional das guardas municipais. Mas vamos ver o que está acontecendo. Então a gente começou a conversar com os prefeitos para entender o que estava acontecendo. E na verdade, na maioria dos casos não era maldade dos prefeitos. Estava faltando o quê? Um suporte técnico. Prefeito, precisa fazer um plano de carreira. Mas como que faz?
vou contratar a FGV. A FGV é uma boa empresa, mas não tem expertise em segurança pública. Sim. A maioria dos planos de carreira da FGV para a guarda não funciona e não tem aplicabilidade. Ela contribui com o administrativo aí, né? Na parte administrativa. Isso. Ajuda bastante. Ajuda. Aí a gente começou a trabalhar essa questão. E aí a gente foi, né, ajudando, auxiliando os prefeitos, plano municipal plano de carreira da guarda, plano municipal de segurança, corregedoria, ouvidoria. Então a gente hoje tem um corpo técnico, Cristiano, da associação, que além de fazer a defesa jurídica dos nossos associados, a gente também presta aí um trabalho de suporte para os municípios para a reestruturação da segurança pública municipal e com atuação muito forte em Brasília para acompanhar os projetos que estão em tramitação que vão impactar na vida dos municípios. Então hoje a gente está atuando diretamente na PEC da Segurança Pública, no projeto de lei que trata da alteração do Fundo Nacional, da Lei do Fundo Nacional de Segurança Pública, o PL 259 e o 5905. A gente vem atuando também no Senado para trabalhar os projetos, sempre voltado para o fortalecimento dos municípios. Estamos já elaborando uma proposta que em breve vai ser apresentada lá na Câmara dos Deputados, para que os municípios tenham a isenção na compra de equipamentos de segurança que os municípios não têm, Cristiano. Então eu preciso comprar veículo, equipamento, eu não tenho isenção nenhuma. E sendo que é para prestar serviço para a sociedade, que já paga imposto. Então a gente vai trabalhar esse projeto. Então hoje a associação ela serve como um suporte para os municípios e para os guardas municipais, para a gente fortalecer a municipalidade. E a gente defende, né, como um bom municipalista, a gente sempre vai defender aqui uma atuação mais efetiva dos municípios na segurança pública e principalmente o recebimento de verbas para que isso possa acontecer. E aqui eu vou aproveitar o momento que a gente está encerrando, vou deixar um presente para o nosso amigo Cristiano, para a TV+. Isso aqui, Cristiano, é o livro que eu fiz parte, Segurança Pública Básica. Escrevi com alguns outros colegas, o nosso grande Reginaldo Nascimento, que é um escritor maravilhoso, Roberto Nascimento, são vários guardas municipais e escritores. E esse livro, no capítulo que a gente trata da segurança pública básica, nós sugerimos ali 13 eixos temáticos de políticas públicas de segurança que os municípios podem desenvolver, que não tem nada a ver com repressão. São alguns exemplos: política de segurança de proteção e defesa da mulher, policiamento escolar, policiamento ambiental, redução da perturbação do sossego no âmbito dos municípios, palestras educativas, policiamento e segurança no trânsito, outra, proteção e defesa da pessoa idosa. A maioria dos municípios não tem política de segurança para esse público vulnerável. Proteção e defesa da criança e do adolescente. Então, são políticas de segurança que a gente traz no livro, que os municípios podem desenvolver e as guardas municipais podem executar, tudo no campo da prevenção. Questão de prisão, de busca pessoal, isso aí é a exceção, isso não é a regra na segurança pública. E a gente traz isso no livro. Já é uma contribuição para que os municípios possam ter seu plano de segurança. São as diretrizes, né? São as bases. Exato. Porque mesmo a Polícia Militar, num contexto de prisão e tudo mais, tem que ter aí o aval do Judiciário, tem todo um encaminhamento por parte da Polícia Civil. Isso aí, eu acho que o grande, que a gente sempre fala, é muito mais eficaz, muito mais prudente prevenir do que remediar. Exatamente. Né? Eu acho que hoje o gestor público, que ele tem a mentalidade em fazer prevenção, é a política correta. Exatamente. Onde ele vai investir menos para ter muito mais. A gente tem que diferenciar a questão de prisão no Brasil, ela só acontece em uma situação, Cristiano, para quem está na segurança pública, lá na ponta, só em flagrante delito. Ou é flagrante ou é mandado judicial. Então, seja Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, sempre vai atuar no flagrante delito ou mandado judicial. Então, assim, o que eu tenho que evitar é que tenha situações de flagrante.
Porque se eu estou efetuando uma prisão em flagrante é porque aconteceu algum crime. Sim. Eu não posso... Já houve o prejuízo. Já houve o prejuízo. Então eu tenho que evitar ao máximo. Já destruiu a vida de uma família. Exato. Já destruiu a vida de uma pessoa. Alguém perdeu um bem. Sim, então não, sim. Né, já gerou insegurança, a cidade já ficou ali, né, toda preocupada. Já vai para os programas de TV, sensacionalismo puro. Né? Então não. Acaba com a cidade. A ideia é prevenção. Se tiver que prender alguém, vai ser em último caso. E uma guarda municipal, um município que investe em guarda municipal, ele vai de fato preservar a sua sociedade local e também de fato ter mais integração com o Estado, que ele vai estar contribuindo de verdade com o Estado membro, com o governador. Gente, tivemos aqui a presença do presidente da Associação Nacional de Guardas Municipais, Reinaldo Monteiro. Reinaldo, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. Tenho certeza que agora nós estamos agora mais próximos e tendo conhecimento desse trabalho de referência que você tem à frente da associação e colocando a associação também à disposição para que a gente possa estar se aproximando aí das prefeituras, das câmaras municipais para poder estar ampliando esse debate. Então quero já que você faça as considerações finais e te agradeço pela sua presença, amigo. Eu que agradeço essa oportunidade, estarei sempre à disposição, contem sempre com o Reinaldo Monteiro, com a Associação Nacional de Guardas Municipais, para a gente desenvolver em conjunto bons projetos para as nossas cidades e avançar, né? Avançar sempre em busca de cidades cada vez mais felizes. Quero aqui mandar um grande abraço ao Marcelo Guimarães, ao irmãozão lá de Americana, grande colaborador da Frente Parlamentar, idealizador na área de segurança pública da Frente. Quero aqui mandar um abraço ao nosso querido amigo Coronel Ramalho também, grande colaborador. Um grande abraço ao nosso amigo Coronel Telhada, ao Capitão Telhada, deputado estadual. Um grande abraço a todos e quero convidá-los a participar no dia 29 de maio, às 9 horas, às 17 horas, na Câmara de Monte Alto, o encontro de inovação para cidades inteligentes, mais humana, mais sustentável. Conto com a presença de todos, conto com o apoio, agradeço a audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Boa noite, fica com Deus, até a próxima, gente.